Sou preto velho de Cambinda de Luanda, meu pai, minha nação, Maracatu, há muito tempo não sai. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu escutei a primeira vez o Maracatu Nação Cambinda, eu tive um estranhamento, né? Eu achava muito diferente dos maracatus que eu já tinha ouvido lá. Por mais que eu não vivenciasse sempre o maracatu lá, a gente viu algumas apresentações e era diferente. E eu não sabia onde era, eu ficava procurando. Eu falava, gente, será que é assim? Que o daqui está certo e o de lá está errado? Que a gente sempre procura isso. E aí eu entendi o jeito que a minha sogra trouxe os instrumentos para cá. E ela não trouxe instrumento em si, ela trouxe pela oralidade. Então, todos os músicos do Teatro Popular Solano Trindade foram formados por Raquel Trindade. Por exemplo, no agogô, ela falava para tocar tim-tom, 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 tom, tom, tom. E aí o ritmista tinha que se virar. Então, Vitor aprendeu pela oralidade. Então, não tinha como um maracatu orgânico como esse, que a gente usa da fala para tocar, ser igual a qualquer um outro. Porque a fala de Raquel Trindade vai ser diferente, a minha fala vai ser diferente, a do Vitor vai ser diferente. Hoje em dia a gente pode correr o risco de fazer diferente do que ela fez, porque o Vitor já tem uma formação em música, então vai usar da teoria. E a teoria da Raquel Trindade era a teoria da oralidade. A gente também encontrou um maracatu, que estrutura parecida com a nossa, de corte, que é o maracatu Cambinda do Brasil, lá do interior de Nazaré da Mata. Eles também têm o rei, a rainha, aí eles têm a máscara, eles têm a catirina e a gente não tem, mas a estrutura de corte dele é muito parecida com a nossa, aqui do Maracatu Nação Cambinda. Agogô, gongue, surdo, alfaia, chequerê e mineiro. A impressão que eu tinha de São Paulo era uma impressão de só prédios e das violências. Eu não acreditava que aqui dentro de São Paulo, num pedacinho de Embu das Artes, ia ter um pedaço de Pernambuco. E eu achava de verdade que aqui é um pedaço de Pernambuco. Então, às vezes, até quando eu estava na minha casa, aqui do outro lado, que eu atravessava a parede para vir aqui para o teatro, parecia realmente que eu estava... É um teletransporte, né? Eu saio da minha casa e já estou aqui dentro, então eu fechava o olho e já entendia que eu estaria em Pernambuco aqui dentro. É uma sensação forte de você pensar assim, você já chegou até aqui e você tem a fortaleza de tanta gente, porque a minha trajetória para chegar até aqui, eu fui fortalecida por todas aquelas mulheres que eu já falei, pela minha mãe Lúcia, por todas as minhas tias. E quando elas disseram sim para mim, então eu aceitei o primeiro desafio de atravessar esse oceano e vir para cá. E quando eu cheguei aqui, fui devagar e ela falou assim para mim, você hoje vai dançar como rainha. Aí eu falei assim, não posso dançar como rainha, eu gosto de dançar lá atrás. Aí ela falou, mas você já está preparada. Aí eu falei, mas não tem outra pessoa? Ela, hoje não, hoje é você que vai dançar. Porque ela fala nessa relação matriarcal do maracatu. Que o maracatu pode dançar sem o rei, mas não pode dançar sem a rainha. Então, sem a rainha, a gente não sai nem de casa. Sem o rei, a gente sai. E nesse dia, não tinha vindo nem o rei nem a rainha. Ela falou, vai ser você.
foi muito... Nossa, o coração acelerava, não sabia o que fazer direito. Eu sabia dançar, mas desaprendi na hora que ela falou, você vai ser a rainha. Aí ela disse, filhinha, você tem que se preparar já, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui. Eu falei, vai estar sim. Porque todas as vezes que ela estava doente, o tambor tocava e ela ressurgia. Por que não vai todos os dias ressurgir? Então, eu sempre confiei que ela ia estar ali. Eu falava, tá bom, vou fazer hoje. No outro espetáculo, a senhora me coloca lá atrás de novo. Ela, tá bom. Demorou para eu entender que tudo aquilo era ensinamento. E que tudo isso fazia parte de mim, do que eu precisava fazer aqui. E de que por que eu saí de Pernambuco para chegar até aqui, para cuidar desse lugar na ausência da minha sogra. E quando ela fala que agora eu vou cuidar, é uma coroação. É a minha coroação na vida. E aí, para essa coroação da vida, eu preciso ter mais coragem do que a coroação no maracatu. Meu maracatu, maracatu rei. Meu maracatu, maracatu rei. Ele é o maior que eu já encontrei, com sua bandeira importante, com o seu batuque possante. Meu maracatu, maracatu rei. E quando ela faleceu, eu sonhei com ela. Ela veio me dizer isso de novo, né? Tava a minha sogra olhando assim num lugar na lateral, toda vestida de branco, todos estavam de branco dançando, e o seu Jorge estava cantando, e ela falou assim, ele canta muito mal, ele tem que sair, quem vai ficar cantando é a gente. E ela falaria isso mesmo, se a pessoa estivesse cantando mal. E ela sorria, ela olhava para mim assim, com o olho meio, tá tudo bem, e fechava o olho assim, ó, tá tudo bem. E eu entendia que a frase era essa, tá tudo bem. Eu acho que o que foi plantado aqui é realmente um baobá. A gente vai dar a volta nesse baobá, vai dar a volta, mas dessa vez a gente não vai perder a memória. Dessa vez a gente vai reativar a memória. E a gente está fazendo isso agora. A gente está alimentando as outras que vão vir. Tem as outras crianças que estão vindo. Essa é uma casa de muitas crianças. A gente tem uma criança que dança como feiticeiro, a gente tem as outras crianças, a Benedita, o Francisco, a Flora, a Tawane, o Cauê, eles são todos esses que estão chegando e que eu quero preparar todos os dias, dizendo para ele todos os dias o que Raquel Trindade fez, o que Margarida fez, o que Solano fez, e é assim que a gente vai manter a memória. A oralidade é muito importante, mas eu acho que esses registros contemporâneos, eles vão nos alimentar mais ainda para que essas pessoas não morram, né? E para que a minha memória, quando parar, os outros vão saber o que está acontecendo. A gente vai conseguir reproduzir. Eu sou da Campina, Campina, Campina de valor. Eu quero é louvor, a boneca, boneca do meu amor. Eu sou da Campina, Campina, Campina de valor. Eu quero é louvor, a boneca, boneca do meu amor. Maracatu é do forte maior, maracatu é do forte maior. Eu quero ver, maracatu é do forte maior. Só quem sabe é você, só quem sabe é você. Ei, eu sou da Campina, Campina, Campina de valor. Os personagens do maracatu, as porta-bandeira ou porta-estandarte. Depois vem a corte, que é o rei, a rainha e o palio. Depois a dama da coroa, as duas damas da coroa. As duas damas das flores. Dama do passo. Depois da dama do passo, as princesas africanas. O feiticeiro. As baianas e as princesas europeias. As portas-bandeiras, elas têm um movimento de abre e fecha. Então, a música dela fala: o rebolado da porta-bandeira faz a gente só pensar besteira.
Aí nesse movimento elas fazem um movimento de abre e fecha, abre e fecha. E tem uma hora que a música canta vou, já vou te buscar. Quando acontece isso, uma das bandeiras, que é a que está com a bandeira do maracatu, ela recua e vai buscar o rei e a rainha. A da casa, que é a Mostra Teatro Popular Solano Trindade, fica ainda para o público. Essa movimentação delas de abre e fecha, que nesse momento o resto do cortejo também está fazendo, significa a abertura do mar, e a gente está dançando representando esse mar, que abre e fecha, são as ondas que tocam na areia e volta. Então sempre, a maioria dos personagens do maracatu vai estar em dupla, porque elas precisam dessa movimentação que a minha sogra falava que faz referência às ondas do mar. Esse maracatu, Nação Cambinda, é matriarcal. Então vem de todas as mulheres da família, de Margarida, de Raquel, e agora está comigo. Então essa é a personagem principal, que é a que vai comandar tudo. Ela vai lá na frente, ela dança, tem uma música que fala do vestido da rainha, que aquele vestido que ela está dançando, todo mundo quer usar, fala assim, o vestido que ela usa, todo mundo quer usar. Então mostra a beleza do vestido dela, as cores do vestido, o brilho que tem a coroa. Então ela dança lá na frente e recua também. Dança ela e dança o rei. O rei está sempre acompanhando ela nas movimentações parecidas. Tem uma movimentação de reverência do rei e da rainha, que a gente começa com a mão aqui na frente, termina na lateral. A outra mão e termina no lateral. Mas é o reverência mesmo, a reverência do rei em relação à rainha. Então os dois se cumprimentam e dançam se cumprimentando e dançam também se afastando para cumprimentar o público. O palio, a gente fala que é o banco do nosso maracatu. Quando a gente olha para o palio, entende qual a riqueza daquele grupo, qual a riqueza daquela comunidade, o que ele quer dizer. Ele é o guardião do financeiro também, né? É como se ele fosse o tesoureiro. Geralmente ele dança sempre com a rainha. Vai estar o rei e a rainha. Uma hora a rainha vai dançar de um lado e o rei do outro. Ele vai com a rainha. Mas tem um outro momento que ele fica dançando aqui, no meio do cortejo, entre o rei e a rainha avança, e ele fica mais aqui no meio, porque aí também é um momento que ele pode se divertir sozinho, que ele gira o guarda-chuva dele. As damas da coroa também, ela faz um movimento de abre e fecha, dança movimentando a mão na hora que elas terminam a coroação. Fazem a coroação, reverenciam, mostra a coroa para a comunidade, para aquela sociedade, dizendo, estou coroando o rei e a rainha. Nessa hora, só o ritmo toca. Por isso que a gente fala assim, que todos os personagens são importantes. Porque na hora da coroação, é um glamour para aquela dama da coroa. E elas voltam para laterais, que aí elas ficam já atrás das damas dos porta-estandartes. A partir daí ela está com a mão livre, já dançando, mas está sempre na atenção do rei e da rainha. Também é uma espécie de proteção, né? Como se fosse aquelas mulheres que vão lá só para ajudar a rainha a se montar. A Dama das Flores, em alguns momentos do nosso maracatu, a gente só ofertava flores. A gente tem ofertado flores e frutas também, porque a minha sogra sempre ensinou para a gente que aquelas flores não era simplesmente uma flor, era que as flores da época, eram as frutas da época, que o rei e a rainha iam ganhar, são os presentes que eles estão ganhando, né? A produção daquela comunidade. Se pensar em um lugar que é de sítios, de fazenda, de plantação, tudo que tivesse naquela plantação, naquele dia que o rei e a rainha chegam, que são as lideranças, né? Também, é bom apontar que esse rei e a rainha, eles são escolhidos também por essa liderança, eles ganham esses presentes.
maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da Casa Real. É de Pernambuco, ele é da Casa Real. Ah, meu rei, minha rainha, vamos todos bandegar. A boneca é de ouro, vou botar para dançar. Ei, meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da Casa Real. É de Pernambuco, ele é da Casa Real. É de Pernambuco, ele é da Casa Real. É de Pernambuco, ele é da A Dama do Passo é também uma grande importante. Para mim, dentro do maracatu, uma das mais. Primeiro que é aquela calunga que eu já falei, que ela chega na frente antes de mim nesse território. Então, a minha paixão pela Dama do Passo é essa. Segundo, que é a pessoa que tem a liberdade de dançar em qualquer lugar do maracatu, a não ser na frente do rei e da rainha, se não for a hora da cantiga dela. Então, eu uso sempre ela para olhar todas as pessoas. Nós dançamos sempre descalços, então eu peço para ela olhar, e todo mundo está bem? Tomou água? Alguém está passando mal? Então ela vai lá dançando com a boneca e vai observando nas laterais o que está acontecendo. A minha Dama do Passo hoje é a Ruth Zaikaner, e a gente tem uma afinidade muito grande em relação a isso. Então ela vai lá atrás, ela volta, ela fala: Índia, está acontecendo isso e isso. A Dama do Passo sempre vai dançar com o rosto da boneca para frente, ela faz muito giro, ela dança no maracatu inteiro. Ela significa a Janaína, que é a Iemanjá dos negros bantus. E ela representa a vida e a morte. A vida, porque as pessoas entram no negreiro sem saber o que vai acontecer. Nesse sobreviver é a vida, a esperança de um mundo melhor quando eles chegam no Brasil. E aí a gente encontra a escravidão, o racismo, as dificuldades que até hoje os negros passam aqui nesse país. No nosso maracatu hoje são 2 princesas africanas e a gente fala que elas são as rebeldes. Vocês vão perceber que no nosso maracatu a maioria das roupas são roupas de corte, roupas mais europeias. No entanto, a princesa africana ela não veste essa roupa. Ela veste uma roupa mais parecida com a nossa cara preta, veste mais coisas pensando a relação de África, usa um pouco também de palha da costa, porque a gente fala que elas decidiram: não vou misturar com esse povo. Os senhores de engenho, eles davam as roupas, né, as roupas europeias, o resto das roupas deles. Também na intenção que as pessoas brigassem para ver quem que ficaria com o melhor vestido. E ao contrário disso, os negros se reorganizavam para as fugas. Então, ao invés dos senhores de engenho olhar e acharem que eles estão brigando, na verdade eles estão dançando e conversando sobre essa organização. Então a princesa africana é essa, que diz assim: eu não vou vestir a roupa do senhor, mas eu continuo na luta. Então ela continuou junto com a gente. O feiticeiro, ele é a medicina do grupo. Ele é o médico, é o químico, é o pensamento de Ossan na religião de matriz africana e de Omolu, esse que vai cuidar ali da química, de quem está doente, das ervas. Então, essa pessoa que é o especialista, que é o médico, que é o doutor, ele vai vir quase no final do maracatu para dançar para o rei e a rainha e trazer a tranquilidade de que todo o seu reinado está bem cuidado em relação à saúde, pensando as ervas, pensando as palhas, esse cuidado mesmo. As baianas são iguais às baianas de carnaval.
são as senhoras que cuidam da rouparia, as senhoras que vão dançar ali numa velocidade menor, no entanto, vai ser também uma movimentação grandiosa, que também a gente vai abrindo e fechando com a movimentação dela, ela tem um pouco de giro também. Geralmente a gente escolhe as meninas que têm uma velocidade de giro menor para serem as baianas. Geralmente a gente coloca as pessoas que são mais velhas, ou as pessoas mais velhas chegam e se colocam nesse lugar. Que também essas baianas, elas vão como se ela estivesse fazendo uma articulação junto com esse feiticeiro. O feiticeiro vai, cuida, e a baiana chega para saber se realmente está tudo bem. Ela também vai entender que todo mundo está alimentado, é a pessoa que no antes do maracatu vai cuidar também da alimentação do grupo, e a alimentação espiritual, que é essa que vem a partir do feiticeiro. E essa baiana faz esse fechamento do cuidado geral. Porque, como eu falei, o maracatu é um grande espetáculo. E o maracatu